Vamos, galera, mais uma videoaula chegando aí para vocês, agora envolvendo o descritor D20, que fala sobre resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, nada mais é do que trabalhar as operações com números inteiros agora na forma de problemas, tá? Interpretando e resolvendo uma situação problema. Primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês dá conta do seguinte: certo dia na cidade de Sobral foi verificado que a temperatura no horário de 7 horas da manhã estava a 26 graus Celsius. Às 9 horas foi verificado que a temperatura havia subido 14 graus Celsius. Posteriormente, às 11 horas, caiu 5 graus Celsius e, por fim, às 13 horas, caiu mais 6 graus Celsius. Afinal, qual a temperatura registrada às 13 horas na cidade de Sobral? A gente tem aqui as opções, tá? 41 graus Celsius, 6 graus Celsius, 23 graus Celsius e 29 graus Celsius. Galera, toda vez que a gente está trabalhando com problemas, a dica que eu dou para vocês é que, de acordo com que as informações vão aparecendo, a gente vai logo anotando essas informações. A gente primeiro faz uma leitura do problema, tá? Para a gente ver a dimensão dele. Depois disso, a gente começa fazendo as anotações de todos os dados que estão sendo passados nesse problema. Então, fazendo de novo a leitura. Certo dia, na cidade de Sobral, foi verificado que a temperatura no horário de 7 horas da manhã estava a 26 graus Celsius. Então, primeiro dado que eu vou ter que anotar aqui, ó, 26. Prosseguindo aqui. Às 9 horas foi verificado que a temperatura havia subido 14 graus Celsius. Quando a gente está trabalhando com números inteiros, tá? Problemas envolvendo operações com esses números, toda vez que eu ver essa palavra subir, aumentar, isso vem a ideia de somar. Então, sempre que subir, soma. Sempre que aumentar, também soma, tá? Quanto? Subiu quanto? 14 graus Celsius. Então, mais 14. Posteriormente, às 11 horas, caiu 5 graus Celsius. Olha aqui a palavra caiu, desceu, tá? E isso me remete a uma subtração. Caiu, desceu é a mesma coisa de diminuiu, tá? Então, diminuir, subtração. E por fim, às 13 horas, caiu mais 6 graus Celsius. Agora prestem atenção nisso aqui, ó. Caiu mais. Essa palavrinha mais aqui confunde muito a cabeça de vocês. Primeira coisa que vocês vão imaginar... desculpa, deixa eu voltar aqui, ó. Eu esqueci de colocar o 5. Voltando. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vê essa palavrinha mais é de colocar logo aqui uma adição. Mas tenham cuidado. Ó, o que foi que aconteceu com a temperatura? A temperatura caiu, tá? Se caiu, é menos. Subtração. Professor, então por que tem mais aqui? Pelo simples fato dele ter dito que já tinha caído uma vez. Então, caiu 5 e depois caiu mais 6 graus, tá? Dá uma ideia de adição, mas é uma adição com um número negativo, tá? Então, ele vai ficar como uma subtração. Então, 6 graus. Agora é só resolver. Eu tenho 26 mais 14. Opa! Corrigindo aqui. 40 menos 5 menos 6. 40 menos 5, 35 menos 6. 35 menos 6, 29. Então, eu tenho aqui que a minha opção D como resposta. Chegando aqui mais um exemplo para vocês. Então, Hugo é mergulhador. Ele estava
na superfície do mar e desceu 4 metros. Depois de 25 minutos, desceu 3 vezes essa profundidade. A que profundidade Hugo chegou? Mais uma vez, digo para vocês, para a gente estar lendo o problema, tá? Tentando tirar o máximo dele nessa primeira leitura e, posteriormente, fazendo a segunda leitura, já anotando os dados que estão sendo colocados para a gente. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aqui, ó? Hugo é mergulhador, ele estava na superfície do mar. Quando eu falo que ele está na superfície do mar, eu considero como ele esteja no ponto zero, tá? Vou colocar bem aqui do lado. Ponto zero. E desceu 4 metros. Olha o que foi que eu falei para vocês no exemplo anterior. Desceu é menos. Desceu quanto? 4 metros. Depois de 25 minutos, esse dado aqui do tempo é irrelevante, eu não preciso me basear por ele, ele desceu 3 vezes essa profundidade. Que profundidade? A de 4 metros. Então, ele desceu, ó, desceu menos 3 vezes. Então, eu coloco isso como expressão. 3 vezes. Quanto? 4 metros, que foi a mesma profundidade, ó. 4. A que profundidade Hugo chegou? Falei para vocês que a primeira coisa que eu vou resolver vai ser a multiplicação. Então, repete o restante. 0 menos 4 menos 3 vezes 4, 12. 0 menos 4, menos 4, menos 12. Menos 4 menos 12, sinais iguais, soma e repete o sinal. Repete o sinal que é menos e soma os valores. 4 mais 12, 16. Chegando menos 16 metros. Quando eu falo que ele está em uma posição de menos 16 metros, em relação ao ponto zero. Então, se é menos 16, ele está abaixo do ponto zero. Se ele está abaixo, desceu do zero, então é uma profundidade. Profundidade de 16 metros. Opção C.